Você já sentiu que trabalha muito, se esforça, tenta fazer tudo certo, mas mesmo assim o dinheiro parece nunca ser suficiente? Você se dedica, acorda cedo, abre mão de muita coisa, mas no final do mês parece que nada muda? Talvez você tenha se perguntado já em silêncio: será que o problema sou eu? Será que Deus não quer que eu prospere? Por que algumas pessoas crescem enquanto outras vivem lutando? E o mais difícil é quando você sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim não vê o progresso. A verdade é que muitas pessoas acreditam que prosperidade depende apenas de trabalhar mais, de se esforçar mais, de insistir mais. Mas a Bíblia revela algo que quase ninguém percebe. O problema pode não estar na sua falta de esforço, mas na falta de um princípio que raramente é explicado ou ensinado. Um princípio poderoso que aparece em Êxodo 38 e que mostra que prosperidade não depende apenas de quanto a gente ganha, mas de como administramos aquilo que passa pelas nossas mãos. E quando entendemos isso, tudo começa a fazer mais sentido. Porque não é apenas sobre receber mais, é sobre estar preparado para sustentar mais. E hoje vamos entender esse princípio. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é apenas resultado de trabalhar mais, de se esforçar mais, de tentar mais, de insistir mais. E de fato, o esforço, ele é importante. Mas existe um erro muito comum que impede muitos de avançar. Acreditar que apenas o esforço por si só é suficiente para construir prosperidade duradoura. A Bíblia mostra que esforço sem sabedoria pode gerar cansaço, mas não necessariamente crescimento. Você provavelmente já viu isso acontecer. Existem pessoas que ganham muito, mas vivem sempre endividadas, sempre preocupadas, sempre começando do zero. E existem também pessoas que começam com pouco, mas com o tempo construíram estabilidade, paz e crescimento constante. Então, qual é a diferença entre quem apenas trabalha e quem realmente prospera? A diferença está nos princípios. Porque prosperidade verdadeira não é apenas resultado de quanto a gente faz, mas de como pensamos, de como decidimos e como administramos aquilo que recebemos. Êxodo 38 descreve a construção do tabernáculo, o lugar que representava a presença de Deus no meio do povo. Mas existe um detalhe no texto. A Bíblia apresenta um registro detalhado dos recursos utilizados. O ouro, a prata, o bronze, tudo foi contado, tudo foi registrado, tudo foi organizado com precisão. Nada foi tirado ou tratado de forma desordenada, nada foi feito de qualquer maneira. E isso revela um padrão importante. Deus não apenas provê recursos, Ele também observa como administramos aquilo que Ele coloca em nossas mãos. O texto mostra responsabilidade, organização, transparência. E isso nos ensina que prosperidade não é, ou seja, não está apenas ligada à provisão,
mas a forma como lidamos aquilo que recebemos. Porque recursos sem administração se perdem, mas recursos administrados com sabedoria constrói algo que permanece. Muitas pessoas focam apenas em perguntas como ganhar mais dinheiro, como prosperar mais rápido, como viver em abundância, mas a Bíblia mostra um caminho mais profundo. Prosperidade sustentável não começa apenas no aumento de renda, começa no desenvolvimento da responsabilidade. Ela exige responsabilidade, organização, fidelidade nos detalhes e uma visão que vai além do interesse individual. Êxodo 38 mostra que cada contribuição tinha um propósito maior. Cada pessoa participou de algo que não beneficiava apenas o indivíduo, mas toda a comunidade. Ninguém construiu o tabernáculo sozinho. Foi um projeto coletivo, organizado, estruturado, direcionado por um propósito maior. E isso revela que prosperidade não é apenas sobre receber mais. É sobre aprender a administrar bem, contribuir com propósito e participar da construção de algo que vai além dos interesses pessoais. Porque quando existe propósito, a prosperidade deixa de ser apenas material e passa a ser sustentável. O texto de Êxodo 38 mostra algo muito importante. Houve prestação de contas, houve organização dos recursos, houve clareza sobre quanto entrou e sobre onde cada recurso foi aplicado. Nada foi tratado com descuido, nada foi tratado com improviso. Isso revela um princípio. Quem não sabe administrar pouco, dificilmente conseguirá sustentar muito. Muitas pessoas pedem prosperidade, oram por aumento, desejam crescimento, mas ainda não desenvolveram a estrutura necessária para manter aquilo que estão pedindo. Porque prosperidade é estar preparado para administrar mais. Prosperidade sem administração gera perda, prosperidade sem sabedoria gera desperdício. Deus pode confiar mais recursos àqueles que mostram ou demonstram fidelidade naquilo que já possuem. E tudo começa com a forma como a gente administra o que já foi colocado ou o que passa pelas nossas mãos. Talvez o motivo pelo qual muitas pessoas trabalham tanto, se dedicam tanto e mesmo assim continuam no mesmo lugar não seja falta de esforço. Muitas pessoas estão cansadas, estão tentando, estão lutando diariamente, mas não conseguem ver crescimento. E isso gera frustração, gera dúvida, gera até a sensação de que nada muda, mas existe um problema invisível que raramente é falado. A falta de organização financeira, a falta de clareza de prioridades, a falta de disciplina e a falta de responsabilidade com aquilo que a pessoa já possui. Êxodo 38 mostra que Deus valoriza a ordem. O texto mostra cuidado com detalhes, mostra controle, mostra responsabilidade com cada recurso, porque a organização gera desperdício, ou melhor, a desorganização gera desperdício, e o desperdício impede o crescimento. Muitas vezes, o problema não está na falta de oportunidades, mas na falta de estrutura para sustentar aquilo que já está chegando. Se não existe clareza sobre para onde o dinheiro está indo,
se não existe planejamento, se não existe disciplina, mesmo quando chega mais recurso, ele continua desaparecendo. Isso cria um ciclo silencioso. A pessoa trabalha mais, recebe mais, mas nunca consegue construir algo sólido. Porque de nada adianta receber mais se tudo continua sendo perdido no caminho. Prosperidade sustentável exige ordem. Porque quando existe ordem, existe direção. E quando existe direção, o crescimento deixa de ser acidental e passa a ser intencional. Outro ponto poderoso que Êxodo 38 revela é que a construção do tabernáculo não foi obra de apenas uma pessoa. Foi resultado de contribuição coletiva. Cada pessoa participou, cada oferta teve valor, cada recurso teve um propósito dentro de algo maior. Isso revela um princípio espiritual muito importante. Prosperidade não é apenas individual. Ela também é construída em comunidade, ou seja, a prosperidade é coletiva. A Bíblia mostra que crescimento saudável acontece quando existe cooperação, quando existe contribuição, quando existe disposição para construir algo que beneficia mais pessoas além de nós mesmos. Pessoas que prosperam de forma sustentável entendem que sabem colaborar, sabem contribuir, sabem participar de algo maior do que apenas interesses pessoais. Porque prosperidade isolada é frágil, mas prosperidade com propósito, prosperidade que gera impacto, prosperidade que abençoa outros, essa se torna sustentável ao longo do tempo. Quando existe propósito coletivo, os recursos deixam de ser apenas números e passam a se tornar instrumentos de construção. Existe um padrão que se repete em toda a Bíblia. Esse padrão não aparece apenas em Êxodo 38, mas se repete em vários momentos da Bíblia. José, no Egito, recebeu a responsabilidade de administrar recursos em um período de abundância. E essa administração foi o que sustentou uma nação inteira durante o tempo de escassez. Salomão organizou riquezas com sabedoria, e seu reino se tornou conhecido pela prosperidade, pela ordem e pela estabilidade. Os discípulos também administravam ofertas para sustentar a missão, mostrando que até mesmo no ministério havia responsabilidade com os recursos. Existe um padrão claro. Deus libera recursos, mas espera responsabilidade. Porque prosperidade não é apenas espiritual, ela também envolve maturidade prática. Não é apenas sobre fé, é também sobre sabedoria aplicada no dia a dia. Quando espiritualidade e responsabilidade caminham juntas, a prosperidade deixa de ser algo momentâneo e passa a se tornar algo consistente e duradouro. Agora, trazendo esse princípio para a nossa realidade, vale a pena fazer algumas perguntas sinceras. Será que estou administrando bem o que já tenho hoje? Será que estou organizando meus recursos com responsabilidade? Será que estou usando com sabedoria aquilo que Deus já colocou em minhas mãos? Muitas vezes queremos crescer, queremos prosperar, queremos viver algo novo, mas esquecemos de avaliar como estamos cuidando daquilo que já recebemos. Antes de pedir mais, talvez seja o momento de organizar melhor o que já existe. Porque pequenas mudanças na forma como administramos hoje pode gerar grandes mudanças no futuro. Prosperidade não começa quando ganhamos mais. A prosperidade começa quando aprendemos a administrar melhor aquilo que já possuímos. Quando existe sabedoria na administração, o crescimento deixa de ser apenas um desejo e começa a se tornar uma consequência natural.
Êxodo 38 nos ensina uma verdade muito profunda. Prosperidade não é apenas sobre esforço, é sobre responsabilidade. Não é apenas sobre ganhar mais, é sobre administrar melhor. Muitas pessoas estão esperando uma mudança financeira, mas ainda não perceberam que existe um princípio de prosperidade sustentável que quase ninguém comenta. E ignorar esse princípio pode estar limitando os resultados sem que se perceba. Talvez o próximo nível que buscamos não dependa apenas de novas oportunidades, mas de uma forma nova de administrar aquilo que Deus já confiou a nós. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam entender esses princípios. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo com alguém que também está buscando crescimento com propósito. No próximo vídeo, em Êxodo 39, vamos entender como desenvolver a mentalidade necessária para sustentar crescimento constante, segundo os princípios bíblicos. Assista o próximo vídeo porque esse entendimento pode transformar completamente a forma como você enxerga dinheiro, responsabilidade e prosperidade, segundo a palavra. Te espero no próximo vídeo. Até lá.